Olá, que bom que você está aqui. Deixa eu me apresentar um pouquinho melhor para você. Meu nome é Paolo Giovanni, eu sou pedagogo escolar, empresarial, professor, palestrante. Há 31 anos, meu trabalho tem sido ajudar as pessoas a alcançarem seus próprios objetivos de vida, através de cursos, palestras, seminários que visam o desenvolvimento dos hemisférios cerebrais e das inteligências múltiplas. Em função disso, os participantes dos meus cursos ampliam a percepção, a concentração, a memorização, a capacidade de visualizar soluções, de tomar decisões, de empreender a ação, de reavaliar decisões tomadas, o que favorece, então, em todos os segmentos da vida. Isso na vida pessoal, profissional, estudantil, nos esportes, nos negócios, nas artes, na área empresarial, em todos os segmentos. O aluno passa a perceber e passa a realmente relatar progressos significativos. Um exemplo, se o aluno de repente é um candidato a concursos públicos, ele desenvolve, por exemplo, a habilidade de se concentrar voluntariamente e de permanecer concentrado. Isso durante 1 hora, 2, 3, 4 horas estudando sem experimentar o cansaço mental. Com um potencial maior, então, de assimilar, de compreender, de analisar, de transportar os conhecimentos de uma área para outra, um potencial maior de trabalhar bem com as emoções durante toda a jornada para aprovação no concurso público e também no momento que realiza a prova. Imagine você utilizando de forma mais ampla seu próprio cérebro. Onde você poderá chegar? Onde você quiser. Estou certo disso. E dessa forma, os conhecimentos construídos lhes serão úteis, não só para aprovação no concurso, mas para sua atuação depois como profissional, tendo um potencial maior de visualizar com clareza objetivos, o poder de transpor obstáculos, de encontrar novos caminhos, de interagir melhor em equipe e, novamente, de utilizar as emoções a próprio favor, para que sempre possa desenvolver projetos que realmente alcancem os objetivos, assim como será o seu projeto de aprovação no concurso público. Então nós vamos falar também mais sobre a inteligência emocional. Não agora, mais para frente. Hoje nós vamos falar sobre os 2 hemisférios cerebrais. Mas antes de falar sobre os 2 hemisférios cerebrais, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Eu publiquei aos 10 anos de idade um livro de poesias, esse livro daqui. Esse livro foi escrito dos 7 aos 9 anos de idade e eu publiquei quando tinha 10 anos. Foi no dia 28, meu aniversário é dia 26 de janeiro, e a noite de autógrafo foi no dia 28 de janeiro de 1983. Aqui da minha foto, vê se parece ainda um pouco, se ainda resta alguma coisa da criança dentro de mim. Coloque aqui, por favor, aqui embaixo. Eu vou gostar de ouvir o comentário de vocês. Eu quero muito realmente esta interação contigo, tá bom? Então, dessa maneira, note que quando eu publiquei esse livro, isso foi, na verdade, divulgado em vários programas de televisão, de rádio, em revista, em jornal. Eu fui entrevistado num programa de grande audiência, que é o Povo na TV. Na época, o apresentador era Wilton Franco. E quando eu saía na rua, as pessoas me reconheciam e diziam o seguinte: você não é um menino que escreveu o livro? Puxa, eu vi sua entrevista, ou vi sua reportagem na revista, no jornal. Meus parabéns. Agradece a Deus que isso é um dom que Deus lhe deu. E eu, embora já tivesse concebido essa explicação do dom, em algum momento anterior, até em uma das minhas poesias eu falo sobre o dom, mas a partir daquele momento eu comecei a não conceber mais a explicação do dom. E comecei a dizer para as pessoas que não, qualquer pessoa poderia fazer poesias, qualquer pessoa também poderia desenhar, que era algo que eu também fazia. Bastaria para isso que entrassem num outro mundo. Essa era a minha linguagem lá de criança, aos 10 anos de idade. Eu queria dizer, na verdade, bastaria que promovessem transição para a modalidade de percepção do hemisfério direito cerebral. Era isso que eu queria dizer. Então me diziam, mas o que é este outro mundo? E eu respondia, quando a pessoa se sente inspirada. Mas como é essa inspiração? E eu respondia, quando você olha para as coisas e as percebe tal como realmente são. E dessa forma você tem uma capacidade de mergulhar naquilo que você observa, ou naquilo que você está analisando, está refletindo, e o potencial de transportar para o papel aquilo que se vê se torna maior, ou de transformar aquilo que se pensa ou idealiza, em versos, poesias, ou numa crônica, ou numa redação. E ali começou o meu esforço. E eu
Dessa forma, a história do meu curso e a história da minha vida são duas coisas que andam juntas em paralelo. Aos 16 anos, eu tinha esse curso aberto ao grande público. Eu tive durante 12 anos consecutivos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, durante 7 anos na Unigran Rio, ministrei o curso na UFRJ, na COP, na UERJ, Faculdade Souza Marques, Moacir Schroeder Bastos, Universidade Estácio de Sá, entre outras, pós-graduações e diversas empresas que me contratam para ministrar cursos para gestores, funcionários, lideranças. Então este é o trabalho que eu desenvolvo há 31 anos com muita paixão. Eu costumo dizer que não me sinto no direito de deixar de ministrar o curso pelo bem que ele é capaz de proporcionar às pessoas. Então, dessa forma, há muitos anos deixou de ser, na verdade, profissão para ser, na verdade, missão. Eu me sinto muito realizado e por isso eu estou muito feliz pelo fato de você estar aqui hoje, porque eu sei que os conhecimentos construídos lhes serão úteis para aprovação no concurso público e em todas as outras áreas de atuação. O que me mantém, na verdade, motivado ao longo desses 31 anos é ouvir o relato dos meus alunos. Eu vou querer ouvir o seu. É curioso que ouço relato nas mais distintas áreas de atuação, mas com relação a concursos públicos, todo aluno que chega com o objetivo de aprovação, com esse objetivo claramente definido, em geral me liga um tempo depois: professor, fui aprovado, professor, muito obrigado, eu estou ligando antes de ligar para o meu pai, para minha mãe, com frequência isso acontece. Hoje eu tenho alunos na Procuradoria, como comandante da Marinha, no Magistério, e é interessante que não é somente o aluno concurseiro, vamos dizer que está começando, entre aspas, da carreira como concurseiro, mas não somente este aluno, mas aquelas pessoas que já são posicionadas dentro desse mercado. Vários alunos meus são professores que capacitam alunos para aprovação no concurso público. Dá um exemplo, professor Hammurabi Messeder, que é uma sumidade dentro dessa área, um professor de uma competência imensa, que há décadas prepara pessoas em várias áreas para aprovação no concurso público. O professor Hammurabi, ele foi meu aluno, ele viajava uma vez por semana de Brasília, vinha para o Rio de Janeiro participar do curso e voltava na semana seguinte. Não havia essa possibilidade do curso ainda online, que é uma praticidade imensa, e é interessante que o professor Hammurabi Messeder, que tem um canal no YouTube com 76 mil inscritos, ele disse para mim o seguinte: professor, eu iniciei o seu curso porque queria ampliar a minha capacidade de desenvolver projetos. E isso aconteceu. Hoje eu desenvolvo 5 projetos simultaneamente e avanço com todos eles sem deixar pendências. Agora, eu não imaginava, antes eu desenvolvia um projeto de cada vez. Agora eu não imaginava que com relação à minha capacidade de aprendizagem, eu poderia ver progressos expressivos. Isso realmente eu não imaginava. E por quê? Porque sempre tive uma capacidade de aprendizagem muito grande. Mas depois do seu curso, o que eu aprendia em 4 horas, eu passei a ter o mesmo aproveitamento em 1 hora. Isso está sendo um diferencial importantíssimo. E com muito carinho, ele preparou um vídeo para mim, falando sobre o meu trabalho, indicando para todas as pessoas que querem ser aprovados em concursos públicos, o meu curso. Diz ele: antes de cortar a árvore, você tem que amolar o machado e se capacitar. Aprender a como utilizar de forma mais ampla seu próprio cérebro no curso do professor Paulo será um diferencial importante para a sua aprovação. Então, dessa forma, o progresso com relação a concursos públicos é realmente muito expressivo e por isso eu estou feliz com a sua presença aqui hoje. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os 2 hemisférios cerebrais. Quase tudo que se fala sobre os hemisférios trata-se de mito. É interessante, na verdade, perceber este processo, porque quase tudo, muitas vezes também pode ser que não seja mito, mas às vezes é uma percepção simplista sobre os hemisférios. Nós queremos aqui realmente construir conhecimentos para que possamos fazer uso prático deste conhecimento no nosso cotidiano. Eu sei que com o tamanho do vídeo que eu tenho aqui hoje, eu vou pairar ainda no nível da informação, mas prometo para você que nos próximos encontros nós estaremos desdobrando essas informações em conhecimento. Bem, já aconteceu de você ouvir falar coisas como essa? Um hemisfério, por exemplo, é lógico e o outro é emocional? Um é razão, outro é coração? Um é lógico matemático, outro é artístico?
né? Esses dias eu vi na internet que um era feminino, outro masculino. Por favor, esqueçam isso, isso é mito. Nós vamos descobrir, na verdade, ao longo dos nossos encontros, que os dois hemisférios são altamente complexos e podem mesmo processar informações de forma independente um do outro. Pesquisas que renderam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1981 ao Dr. Roger Sperry do Instituto de Tecnologia da Califórnia mostraram que nós temos, na verdade, duas máquinas biológicas absolutamente fantásticas capazes de processar informações de forma independente. Dessa maneira, podemos mesmo dizer, entre aspas, nós temos dois cérebros pensantes trabalhando em um corpo de vida só. Por quê? Têm desejos diferentes, realizam leituras distintas acerca dos contextos em que estão inseridos. E agora, um hemisfério é capaz de potencializar o outro. Então, dessa maneira, nós vamos descobrir que os dois hemisférios, por exemplo, são lógicos, trabalham com a lógica de uma forma diferente. Os dois hemisférios são matemáticos, trabalham com a matemática de uma forma diferente. Os dois hemisférios são emocionais. Até o próprio cérebro límbico, formado antes do neocórtex na história da evolução da humanidade, é também emocional. Mas esse é um outro assunto. Então, os dois hemisférios cerebrais são emocionais. Tá? Os dois são temporais, ou seja, são capazes de perceber o tempo. A relação que eles estabelecem com o tempo é que é diferente. Então, dessa forma, nós vamos conhecer muito bem a parte cognitiva dos dois hemisférios cerebrais ao longo dos nossos encontros. Mas hoje eu vou iniciar com informações para que possamos desdobrá-la em conhecimento. Vamos lá. O hemisfério direito é um hemisfério que ele processa a realidade de forma ampla, ou seja, ele processa as informações de forma espacial, relativa, comparativa, intuitiva, criativa, artística. É um hemisfério que tem um potencial de concentração também maior, de visualização de soluções também maior. Esse seria, no caso, o hemisfério direito cerebral. Enquanto o hemisfério esquerdo, que é igualmente importante, ao invés de processar toda a realidade, ele filtra a realidade, registra somente o básico e ignora completamente os detalhes. Isso com o objetivo de agilizar o processo de compreensão. O lado esquerdo do cérebro, então, ele cria os rótulos, os modelos, os paradigmas, as convenções e passa a se apoiar nos rótulos pré-instituídos para compreender a realidade. Enquanto o lado direito, não simbólico, ele é capaz de compreender o significado de todos os símbolos, mas não necessita deles para estruturar o seu pensamento. Quer ver um exemplo disso? O que são palavras? Palavras são símbolos, concorda comigo? Como o lado esquerdo é simbólico, ele necessita das palavras para estruturar o seu pensamento. Ele tem um pensamento verbal, um pensamento onde ele articula mentalmente frases para pensar. Agora, quando trabalhamos presos às palavras, estamos verdadeiramente limitados. Você consegue me explicar qual o sabor do morango com palavras? Dá um tempinho para você me responder. Complexo, né? Tudo bem. O sabor, então, do feijão. Vamos lá. Note que as palavras são poucas, né? É salgado, doce, azedo, ácido, e elas terminam. Uma pessoa diz que jiló é amargo, a mesma pessoa diz que café é amargo, a mesma pessoa diz que chocolate é amargo. Coisas completamente diferentes. Agora, o hemisfério direito do cérebro, ele é capaz de analisar situações, desenvolver conceitos, havendo ou não palavras para representar o que ele estuda ou analisa. Então, note que o lado esquerdo do cérebro é o verbal. Aí a pessoa pensa, então, para produção de uma redação no concurso público, é este hemisfério que vai me ajudar. Sim, claro, ele vai ajudar muito, precisamos dele. Né? Se nós nos comunicamos através de palavras, devemos ao lado esquerdo do cérebro. Mas se o lado direito não estiver participando, a pessoa vai conhecer a gramática, o vocabulário, todas as regras para elaboração de uma boa redação, mas a redação não flui. A participação do hemisfério direito nos leva a romper com jargões, a ter uma capacidade maior de utilizar de forma mais versátil os símbolos verbais. Um exemplo, o lado esquerdo é simbólico, trabalha ele, por exemplo, com números, e ele é capaz de desenvolver uma matemática extremamente complexa e elaborada.
Mas note que o hemisfério direito, ele é fundamental para que a pessoa se desenvolva como matemático. Porque se nós precisamos de avaliar vários planos de um poliedro, é necessário a participação do hemisfério direito cerebral. Se nós precisamos de encontrar uma solução para um problema matemático de forma não convencional, novamente é necessária a participação do hemisfério direito cerebral. Note que um goleiro, quando agarra uma bola no gol, ele calcula a aproximação, a desaceleração, o atrito, a projeção, alcança a bola e cai ao solo sem se machucar. Em tempo ele alcança a bola, mostrando que o lado direito do cérebro é altamente matemático e também temporal. Ele alcançou a bola em tempo. Note que ele fez todos os cálculos de forma intuitiva e espacial, sem utilizar os números. Então, o lado esquerdo do cérebro, ele desenvolve uma lógica extremamente exata, onde as coisas são ou não são, servem ou não servem, ou são boas ou são ruins. Não há meio termo, ou é ou não é. Decida, ou é culpado ou é inocente, ou é verdade ou é mentira. Assim, processa as informações o hemisfério esquerdo do cérebro. Já o hemisfério direito, ele tem uma visão mais contextualizada. Ele percebe que o que um joga fora, o outro compra. O que é certo aqui é errado lá. O que é errado hoje foi certo ontem. Então ele consegue perceber de forma mais abrangente os contextos em que ele está inserido. O lado esquerdo do cérebro ainda, ele desenvolve uma lógica onde ele compreende que as suas verdades são verdades absolutas. E ele luta pelas suas verdades a todo custo. Ele é capaz de utilizar de todos os esforços em nível cerebral, e isso não é consciente, para não processar, por exemplo, novas evidências que o levarão a novas conclusões. Se novas informações chegam até ele, se essas novas informações vierem levá-lo a desconstruir conceitos anteriores para reconstruir novos conceitos, o lado esquerdo é capaz de utilizar de esforços para não processar essas informações e será totalmente cético a elas. E se as evidências forem muito claras e se ele chega a uma nova conclusão, o lado esquerdo do cérebro, altamente crítico, vamos descobrir depois que os dois são críticos, mas criticam de forma diferente, o lado esquerdo altamente crítico, ele vai se autocriticar pensando mais ou menos da seguinte forma, entendendo que foi incompetente com relação à análise em um primeiro momento. Já o hemisfério direito, se uma nova informação chega até ele, ele é altamente receptivo. E se ele chega a novas conclusões, chegará a essas novas conclusões com entusiasmo. Porque ele percebe que as novas conclusões são fruto de uma percepção mais abrangente acerca da realidade. Note que o lado esquerdo, ele é prático, objetivo, dinâmico, nos ajuda a otimizar as horas do dia, é importante no processo de planejamento, é um hemisfério que nos leva a ter um pensamento simbólico. A criança, quando desenvolve a capacidade, por exemplo, de simbolizar, dá grandes passos com relação ao desenvolvimento da sua inteligência. Nos permite nos comunicar através de palavras, fazer contas exatas através de números, é um hemisfério importantíssimo. E o lado direito, o hemisfério capaz de se concentrar, capaz de permanecer horas concentrado, capaz de inovar, de criar, de romper com os paradigmas, de romper com as convenções, o que nos favorece de inúmeras formas. Assim como uma ave necessita das duas asas para voar, nós todos necessitamos dos dois hemisférios cerebrais, para que possamos decolar e ter sucesso, isso em todas as áreas na vida. Então eu convido você para que venha dar grandes voos e eu estarei junto com você nesta caminhada até o início desses voos e depois você vai voar sozinho. Estou certo disso. Convido você a sair do ponto A para o ponto B. E o ponto B é onde você quer chegar. E você vai descobrir que chegando no ponto B, é só o ponto de partida, parecia o ponto de chegada. E vamos iniciar um processo de evolução ilimitado. Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu estou muito feliz com a sua participação aqui hoje. Deixa aqui, o seu nome, o seu e-mail e os seus comentários. Quero muito interagir contigo. Um grande abraço do professor Paolo Giovanni, da Universidade do Cérebro. Vamos alçar grandes voos.